Fala galera, tudo bem com vocês? Vim trazer aqui hoje mais um conteúdo. Hoje vim trazer algumas questões de regência verbal. Vim trazer 5 questões para vocês. Bom galera, estou aí junto com o Bizu GCMs. Estamos com vários VIPs, grupos VIPs. Para quem vai fazer aí GCM Hortolândia, estamos com VIP, GCM Bertioga, GCM São Vicente, GCM Pontal, que é uma ótima oportunidade, galera. Para quem vai fazer aí GCM Ribeirão Preto, Pontal ali fica perto, então já aproveita e já faz Pontal também. A remuneração está excelente. Para quem vai fazer Capão Bonito, Mogi Guaçu, Olambra, galera, chama ele no WhatsApp aí, ó, 21 97277 9393. Tem o Instagram dele, que é GCMs Bizu, e o YouTube, que é Bizu GCMs, galera. Beleza? Ele tá ali mais com a parte de específico e eu trago um pouco de português. Então vamos lá para as questões de hoje. Questões de regência verbal. Há um aqui, ó. Assinale a alternativa em que haja erro de regência verbal. Beleza, vamos lá. A. Fui no cinema ontem. Galera, isso aqui está correto? Não. Por que está incorreto? Porque quem vai a algum lugar. Então eu não posso falar fui no cinema. Então eu não posso falar isso aqui. O correto é eu falar eu fui ao cinema, galera. Porque ele pede a preposição a. Então eu tenho que falar que fui ao cinema. Porque quem vai a algum lugar, galera. Então já achamos o nosso gabarito letra A. Que ele pediu onde tem erro. B. Deu-lhe um belo presente de aniversário. Aqui tá tranquilo, sem nenhum erro. Aqui se é na prova, galera, você já podia ir para 2. Porque aqui você já achou o erro. Fui ao cinema. Mas aqui como são questões, estou trazendo para vocês, vamos de alternativa em alternativa. Aqui, ó, levei-o para um médico esta manhã. Também alternativa correta. Gostamos deste novo filme. Também está correto, galera. Vamos lá para a 2. Assinale a frase onde a regência do verbo assistir está errada. Vamos lá. A. Assistimos um belo espetáculo de dança a semana passada. Galera, o verbo assistir, dando a ideia de ver, de visualizar, ele pede a preposição a. Então aqui, ó, assistimos um belo espetáculo de dança. Ele não visualizou, ele não observou ali, ele não estava vendo um belo espetáculo de dança? Sim. Então aqui o correto, galera, devia falar assistimos a um belo espetáculo de dança a semana passada. Porque o verbo assistir, dando a ideia de ver, de visualizar, ele pede a preposição a. Vocês vão ver na alternativa B o que eu estou dizendo. Então aqui achamos o gabarito letra A porque ele está pedindo a errada. Olha a B. Não assisti à missa. Por que tem esse A com crase? Porque eu acabei de falar. O que é a crase? É a preposição a mais o artigo a. Então aqui ó, nós temos a preposição a mais o artigo a, que dá o a com crase. Me explica melhor? Claro. Ó, não assisti. O que eu falei na alternativa A? O verbo assistir, dando a ideia de ver, de visualizar, ele pede a preposição a. Beleza? Então temos aqui a preposição a. E missa, nós temos que falar a missa. Então nós já temos aqui o artigo a. Então temos a preposição do assistir e o artigo do a. Temos aqui o a craseado. Conseguiram compreender? Então preposição a do verbo assistir, artigo da palavra missa, temos o a craseado, galera. Beleza? C. Os médicos assistiram os doentes durante a pandemia. Galera, o verbo assistir, ele dando ideia de ajudar, de dar assistência, ele não pede preposição. Ele é um verbo transitivo direto. Então, ó, os médicos assistiram os doentes. Aqui está dando ideia de que os médicos ajudaram os doentes. Os médicos auxiliaram os doentes. Então, esse os aqui está correto. Não pede a preposição. Conseguiram compreender? O verbo assistir, dando ideia de ajudar, auxiliar, ele é verbo transitivo direto. O que é de transitivo direto? Ele precisa de um complemento sem preposição. Por isso que é os doentes.
Beleza? E D, o técnico assistiu os jogadores. Aqui, galera, ele está dando ideia de ver ou de ajudar? É de ajudar, é claro. Então, o correto é o técnico assistiu os jogadores. O técnico ajudou os jogadores. Conseguiram compreender? Se fosse assim, o técnico assistiu ao campeonato. Aí está dando ideia de ele visualizou o campeonato, ele estava ali olhando. Aí estaria certo por causa da preposição a. Então aqui o técnico ajudou, o técnico ele auxiliou os jogadores. Beleza? Por isso que não tem a preposição aqui. Vamos lá para a 3. Assinale a alternativa que tem as respostas certas. Vamos lá. Visando apenas os seus próprios interesses, ele involuntariamente prejudicou toda uma família. Galera, aqui o certo era ele falar visando apenas os seus próprios interesses ou visando apenas aos seus próprios interesses. Galera, aqui ele deveria falar visando aos seus próprios interesses. Beleza, galera? A2. Como era orgulhoso, preferiu declarar a firma a aceitar qualquer ajuda do sogro. Isso aqui está correto, galera. Porque quem prefere alguma coisa a outra coisa. Ó, galera, você não pode falar isso. Eu prefiro jogar basquete do que jogar futebol. Não pode falar isso do que. Está incorreto. Eu prefiro quem prefere algo a alguma coisa. Por isso está falando, eu prefiro declarar falida a firma a aceitar qualquer ajuda do sogro. Quem prefere alguma coisa a outra coisa. Não pode falar do que, galera. Beleza? Então a 2 aqui está correta. 3. Desde criança sempre aspirava a uma posição de destaque, embora fosse tão humilde. Galera, o verbo aspirar, ele pode ser verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Qual que é a diferença? O verbo transitivo direto é aquele que precisa de um complemento e sem preposição. Qual é o macete que eu vou passar para vocês? Verbo transitivo direto. Então ele passa direto, não precisa de uma preposição. Pode ser meio bobo, mas às vezes ajuda no meio da prova. Agora o outro é verbo transitivo indireto. Indireto, então quer dizer que ele não passa direto, então ele precisa de uma preposição. Conseguiram compreender aí a dica, o bizu para vocês? Então o verbo aspirar, quando ele dá a ideia de desejar, de almejar, ele pede a preposição a. Que é nesse caso aqui, desde criança sempre aspirava a uma posição de destaque. Então, ela desejava, desde criança sempre desejava a uma posição de destaque. Conseguiram compreender? Sempre almejava a uma posição de destaque. Então, se está dando a ideia de desejar, de almejar, pede a preposição a. A 3 está correta. E a outra de verbo transitivo direto? Vou mostrar na 4 agora. Aspirando o perfume das centenas de flores que enfeitavam a sala. Galera, o verbo aspirar, eu já dei aí na 3, né? Da ideia de desejar, almejar, pede a preposição a. Beleza? Agora o verbo aspirar, dando a ideia de cheirar, ele não pede preposição. Ele é um verbo transitivo direto. Por isso que aqui, aspirando o perfume está correto. Porque aqui está dando a ideia de cheirando o perfume. Então memorize assim, o verbo aspirar, se ele dá a ideia de desejar, de almejar, pede a preposição a. Se dá a ideia de cheirar, ele não pede preposição. Não rege preposição, na verdade. Beleza, galera? Então aqui está correto. Então 2, 3 e 4 está correta. Vamos ver nas alternativas. Ele pediu contém as respostas certas. Alfa, 2, 3 e 4. Achamos o gabarito. A 1 está errada, 2, 3 e 4 está correta. Achamos o gabarito letra A. 1, 2, 3. Você sabendo que a 1 estava errada, a 1 estava errada, você já conseguiria acertar a questão. Porque aqui tem 1, então pode tirar. Aqui tem 1, pode tirar. Aqui tem 1, tira. Aqui tem 1, também pode tirar. Só iria sobrar A. Beleza? 4. Galera, questão do item. O ITA é esse, se eu não me engano,
é a prova mais difícil que tem no Brasil ainda. Fica ali entre ITA e IME, né? É uma das provas mais difíceis aí que temos no Brasil. Então vamos lá. Assinale a alternativa correta, de acordo com a regência verbal aí, né? Alfa. Prefiro aspirar a uma posição honesta a ficar aqui. Galera, o que eu falei ali? O verbo aspirar, né? O verbo aspirar ali. Prefiro aspirar a uma posição honesta a ficar aqui. Está correto? Está correto. Vocês vão ver abaixo na B, aqui era C e aqui era para ser a D, né? Na B, C e D, aquele caso que eu falei para vocês que é proibido, que não pode falar prefiro isso do que isso. Isso está incorreto. Vamos ver, ó. Antes prefiro aspirar uma posição que ficar aqui. Não pode, galera. Quem prefere? Prefere alguma coisa a outra coisa. Não pode colocar esse que aqui. Ó, a C. Prefiro aspirar uma posição honesta que ficar aqui. Aqui, primeiramente, teria que ter uma preposição a, né? Aspirar a uma posição. Aspirar a uma posição. Por que aspirar a uma posição? Acabei de falar ali. O verbo aspirar, dando a ideia de desejar, de almejar, ele pede a preposição a. Então, eu prefiro almejar, desejar a uma posição honesta. Então, aqui, a B e a C está errada por dois motivos. Aqui, ó, deveria ter uma preposição a do aspirar e esse que aqui. E aqui, mesma coisa. Beleza? E C. Prefiro aspirar a uma posição, beleza, colocou a preposição a, que ficar aqui. Isso aqui está incorreto. Então, podemos eliminar. Tá vendo? As B, C e D veio esse que eu falei para vocês que está incorreto. E olha a alfa. Prefiro aspirar a uma posição, beleza. Prefiro desejar a uma posição honesta a ficar aqui. Pode perceber, já não tem o que, é o a. Beleza, galera? Gabarito letra A. Vamos para a 5 e último. A alternativa incorreta, de acordo com a gramática da língua oculta, é a. Obedeço o regulamento. Galera, regência verbal sempre procura o verbo e o seu complemento. Viu ali o verbo obedeço? Veja se o seu complemento está correto. Obedeço o regulamento. Isso aqui está correto, galera? Não. Por que não? Porque você deveria falar obedeço ao regulamento. Você não pode falar obedeço o regulamento. Porque o verbo obedecer, ele é um verbo transitivo indireto. E quando ele é indireto, o que eu falei para você? Ele não passa direto. Ele precisa de uma preposição ali. Então, você não pode falar obedeço o regulamento. É obedeço ao regulamento. Beleza, galera? Ó, galera, esse verbo aqui, ó. Aspirar, é o verbo preferir, o verbo visar. Sempre cai em prova. Então, foque nesses verbos. Aspiro o ar da manhã. Está correto, galera? O que eu falei para vocês? O verbo aspirar pode ser tanto na ideia de desejar, almejar, quanto na ideia de cheirar. Se ele está dando a ideia de cheirar, ele não pede preposição. Se está dando a ideia de desejar, almejar, aí sim pede uma preposição. Aspiro o ar da manhã, quer dizer que cheiro o ar da manhã. Então está correto, ó, cheiro o ar da manhã. Aqui não tem nenhuma preposição. Então aqui está correto. Eu apaguei aqui, mas aqui o nosso gabarito é letra A. C. Prefiro passear a ver televisão, galera. Olha aí o que eu falei. Então, ele prefere passear a ver televisão. Ele não podia falar assim, ó. Prefiro passear do que ver televisão. Não pode falar isso, galera. O correto é prefiro passear a ver televisão. Está correto. E D. O caçador visou o alvo. Galera, o verbo visar, aqui da ideia de apontar, a mirar, ele é verbo transitivo direto, não pede preposição. Então o aqui está correto. O caçador visou o alvo, mirou o alvo. Entendeu? Conseguiram compreender? Galera, esse foi o conteúdo de hoje. 5 questões de regência verbal. Viram que não é um conteúdo muito complexo. Tem que prestar atenção ali no verbo e o complemento dele. Prestar atenção nas regrinhas. O verbo aspirar, quando ele dá a ideia de desejar, quando ele dá a ideia de... Perdão, o verbo aspirar, quando dá a ideia de desejar, almejar, verbo transitivo indireto. O verbo aspirar, quando dá a ideia de cheirar.
Obedeço, ali tem que ser ao regulamento, não pode ser o. Prefiro algo a alguma coisa, não pode falar do que. Que mais que eu posso relembrar aqui vocês? Sempre aspirava, né? Sempre desejava uma posição, pede a preposição a. O verbo assistir, dando a ideia de ver, pede a preposição a. Dando a ideia de auxiliar, de ajudar, ele não pede preposição. Beleza, galera? Fui ao cinema, não pode falar no. Então, galera, esse foi o conteúdo de hoje, questões de regência verbal. Quem quiser, o número está aí, 21 972 779393. Chame o Júnior lá, converse com ele. Galera, fiquem com Deus e até mais.